E o teorema do envelope ele tem muita aplicação em teoria microeconômica porque ele facilita que a gente interprete a relação entre a função valor, né, a função valor que atinge aquela função que a gente quer maximizar, e os parâmetros do nosso problema, e também o que vai nos permitir ver como a função valor está relacionada às nossas funções de escolha, né, a função que diz qual que é o vetor x que eu devo escolher. Tá? Então vou dar dois exemplos disso para a gente ver que essa aplicação aqui pode ser interessante. O primeiro exemplo é o chamado lema de Shepard. Né? O lema de Shepard ele é uma aplicação do teorema do envelope associado ao problema de minimização de custo de uma empresa. Esse problema, bom, vocês já devem conhecer, né? Consiste, eu tenho uma empresa cuja função de produção, né, é f de x, tá? Então, o produto máximo que ela pode obter é uma função de x, e x aqui é o vetor de insumos dessa empresa. Né? Então, se eu tiver m insumos, por exemplo, eu tenho um vetor de quantidade x1 até xm, indicando as quantidades de insumo que essa empresa pode obter. Essa função diz qual que é o máximo de produto que essa empresa pode obter. Tá? Então imagine que ela queira gerar um produto igual a y. Tá? Então eu vou supor que ela vai estar restrita a uma função a uma restrição f de x igual a y. Y aqui vai ser, de certa maneira, um dado exógeno ao nosso problema. A gente vai interpretar ele como um parâmetro no caso. Nós não estamos falando do problema de maximização de lucro, no qual a empresa escolhe quanto vai produzir, mas de um problema de minimização de custo, no qual a empresa, dado que ela vai produzir, ela escolhe qual que é a forma mais barata de produzir isso. Né? E para fazer essa escolha aqui, o que ela tem que escolher? Ela tem que escolher um vetor x, né? Que, é claro, satisfaça essa restrição aqui, f de x tem que ser igual a y, né? E para o qual tá, o valor, tá? O custo dessa contratação de insumos representada pelo vetor x, tá? Que vai ser o quê? Vai ser o produto interno entre o vetor de preços dos insumos, que eu vou chamar de W, e o vetor de quantidades dos insumos, portanto W escalar x, tá? Ou se vocês quiserem, a somatória WI vezes XI, né? Então aqui é a mesma coisa que eu estou falando, tá? É isso aqui que a empresa quer minimizar. Então ela quer minimizar W escalar x, dada a restrição de que f de x tem que ser igual a y. Bom, usualmente a gente chama, né, a solução desse problema, que eu vou notar aqui como um x estrela, como a gente está usando, né, x asterisco para designar, né, a escolha ótima, tá? E esse x asterisco depende dos dois parâmetros do nosso problema, né? Do vetor de preços, W, tá? E da quantidade que eu quero produzir, tá? Então a escolha ótima, né, a escolha que minimiza o custo, é claro, depende de quanto eu quero produzir e depende dos preços dos insumos, né? Então, a empresa escolhe o vetor de insumos olhando para essas duas coisas, né? Bom, então isso daqui é a função de melhor resposta. A função valor desse problema vai ser a função que retorna o menor custo possível. Né? Na teoria microeconômica a gente chama essa função aqui de função de custo. Né? Usualmente a gente nota como C de W, Y, C de Y, W. Tá? E essa função de custo, ela simplesmente, né, o produto escalar entre o vetor de parâmetros W vezes, né, a escolha ótima de quantidades de insumos x estrela, que por sua vez é função de W, e está faltando aqui um argumento, né, de fato é função de W e de Y. Né? Então eu deveria ter colocado aqui mais um argumentozinho, um Y. Eu vou corrigir isso agora. E depois eu corrijo no material que eu passo para vocês, deixo mais bonitinho. Tá? Então tinha que ter um y aqui, né? Ok? Bom, então essa é a chamada função de custo. Qual que é o lagrangiano desse problema? O lagrangiano desse problema é a função que eu quero minimizar, que é w escalar x, tá? Menos, né, lambda, que multiplica a minha restrição expressa em termos de igualdade a zero. Então passo o y para o lado de lá, f de x menos y vai ser igual a zero, vezes menos lambda, que multiplica f de x menos y. Bom, eu posso me perguntar, né, o que acontece quando eu derivo a minha função valor, que aqui no caso é a minha função custo, em relação a, digamos, tá, o preço de um dos insumos. Se um preço de um dos insumos varia, como que vai variar o nosso custo? Né? Em que proporção vai responder a variação no nosso custo? Tá? Então, pelo teorema do envelope, tá, a derivada da função C, da função de custo em relação a WI, é igual à derivada de lambda em relação a WI,
a derivada da função C em relação a WI é igual à derivada de lambda em relação a WI, calculada, né, no ponto de escolha ótima, ou seja, calculada quando x igual a x estrela. Né? Então, e o lambda é o nosso lambda estrela aqui. Né? Então vamos calcular primeiro a derivada de lambda em relação a WI, tá? E depois a gente aplica ela em relação a x estrela. Né? Então a derivada de lambda em relação a WI, vou colocar aqui do lado porque senão a gente vai usar espaço que está sendo usado lá, que está sendo usado para o próprio slide, né? Então, na verdade, então lembrem que isso daqui, né, esse produto interno entre W e X é, na verdade, o somatório de WI vezes XI, né? Vamos chamar o somatório de WJ vezes J para não confundir com o nosso WI, que é o vetor, o W no qual eu estou derivando o meu lagrangiano, né? Então, a derivada do meu lagrangiano em relação a WI, tá? Só tem uma vez que o W vai aparecer. Vai aparecer uma vez aqui quando J é igual a WI. Só nessa somatória que vai aparecer o WI, tá? Ele não aparece aqui. Portanto, essa derivada vai ser simplesmente o nosso XJ, tá? E o que diz o teorema do envelope, tá? A derivada, então, da minha função de custo em relação a WI vai ser o XJ. Eu falei XJ, mas o XJ quando J é igual a I, né? Então vai ser o XI. Corrigir aqui, tá? Então a derivada da nossa função de custo em relação a WI vai ser o xi, tá? Calculado na escolha ótima. Então, de fato, né, pelo teorema de envelope, tá, o que vai acontecer é que a derivada, tá, da nossa função de custo em relação a WI vai ser o x, a escolha ótima da variável xi, ou seja, xi estrela de w, y. Isso significa o seguinte: se você me der a função de custo de uma empresa, tá, eu sei como calcular a função de demanda condicionada dessa empresa, ou seja, a escolha ótima de cada um dos insumos, simplesmente derivando essa função de custo em relação ao preço do respectivo insumo. Tá? Eu vou passar para vocês, não nesse vídeo, mas em um vídeo suplementar, exemplos, né, mais concretos. Né? A gente calcula a função de custo e depois deriva em relação a WI e vê que chega efetivamente, né, a nossa demanda condicionada. Tá? Mas vamos continuar aqui com o nosso teorema do envelope. E se eu derivar agora, se eu quiser saber agora qual que é a derivada de C, tá, em relação a y. Y é um parâmetro do nosso problema também, né? Então, pelo teorema do envelope, tá, a derivada de C em relação a y vai ser igual à derivada do nosso lagrangiano, a derivada parcial, isso é importante, né, do nosso lagrangiano, em relação a y. Né? Que vai ser igual ao quê? Bom, aqui o y só aparece aqui, né, sozinho, isolado aqui na nossa restrição, tá? Menos y multiplicado por menos lambda, portanto ele aparece mais lambda y. Quando eu derivo em relação a y, eu obtenho simplesmente o nosso lambda. Então, a derivada parcial do meu lagrangiano em relação a y é lambda, e pelo teorema do envelope, tá? Quando eu calculo esse lambda no valor da escolha ótima, ou seja, o nosso lambda estrela, né? Eu vou chegar, tá, à derivada da minha função de custo em relação a y, nosso lambda é a derivada da função de custo em relação a y. Né? Se vocês estão lembrados, isso daqui na microeconomia é chamado de custo marginal. Tá? Então, o lambda, nesse nosso problema de otimização condicionada, ele pode ser interpretado como um custo marginal de produção. Tá? Então, esse daqui é o primeiro exemplo, né? A primeira aplicação do teorema do envelope. A próxima aplicação, né, do teorema do envelope é a chamada identidade de Roy, tá? Que é um resultado que aparece na teoria do consumidor, né? E deriva do problema de maximização de utilidade. Né? Então imagine que eu tenho um consumidor que precisa escolher, tá, um vetor uma cesta de bens representada por um vetor x, né, no qual cada um dos componentes representa a quantidade de cada um dos bens que ele vai consumir, tá? E ele quer escolher esse vetor x de modo a maximizar sua função de utilidade, tá? Atendendo à restrição, né, que o produto escalar entre um vetor de preços, que são os preços dos bens, né, e o vetor de quantidades consumidas seja igual a m. Né? Na verdade, isso daqui, né, vocês sabem, é simplesmente uma maneira de escrever, uma forma alternativa de escrever, né, a condição de que a somatória, isso aqui equivale a dizer, né, que a somatória
Eu vou colocar aqui um J, tá? Em vez de I, tá? Como um índice aqui. Vocês já vão ver por quê. J igual a 1 até N, tá? O produto interno entre P e X, né? Na verdade, é a somatória de J igual a 1 até N de PJ vezes XJ. Então, a nossa restrição orçamentária, né, pode ser expressa a somatória de J igual a 1 até N de PJ vezes XJ, tá? Notem que aqui eu estou ignorando, né, aquelas restrições de que o X tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou supor que ela está sendo atendida e estou ignorando, né, a possibilidade do nosso consumidor consumir abaixo da sua linha de restrição orçamentária, simplesmente porque a gente ainda não viu como tratar, né, esses casos aqui, tá? Mas na maioria dos casos, vocês sabem, o nosso consumidor vai consumir sobre sua linha de restrição orçamentária, então o nosso problema está razoavelmente bem equacionado aqui, né? Então, o que vai acontecer? Se eu derivo, tá, a nossa função, eu tenho então um problema de maximizar a minha função de utilidade, escolher x de modo a maximizar a função de utilidade, dada essa restrição aqui, que é equivalente a essa restrição, tá certo? E quando eu resolvo esse problema, primeiro, né, o vetor, a escolha do nosso consumidor que a gente encontra, ela depende de P e de M, dos parâmetros desse problema, evidentemente, eles que vão definir, né, o formato da nossa restrição orçamentária. E essa escolha a gente chama de função de demanda, né? A função de escolha nesse problema específico de maximização a gente chama de função de demanda, né? Então aqui o vetor x estrela como função de P e de M é um vetor cujos componentes, né, cada um dos componentes correspondem à demanda de cada um dos bens que esse consumidor consome, tá? E a função valor desse problema, tá, a gente chama de função de utilidade indireta, né? Ou seja, se eu calculo qual que é o valor da minha função de utilidade quando eu resolvo o problema de maximizar essa função de utilidade, eu digo que eu estou achando a função de utilidade indireta, né? E ela é função de P,M, tá? Mas isso daqui de fato é uma função valor de um problema de otimização. Nesse problema de maximização de utilidade do consumidor, então, eu tenho um lagrangiano, que é a utilidade de x, minha função objetivo, menos lambda, que multiplica a minha restrição, né? O produto escalar entre P e x, ou a somatória de PJ XJ, menos m é igual a zero. Isso daqui eu coloquei aqui dentro, né? Então, se eu for calcular, tá? Como o teorema do envelope diz respeito às derivadas parciais, né, de lambda em relação a cada um dos parâmetros, vamos calcular aqui, só para a gente ficar mais fácil de trabalhar no próximo slide, né, primeiro a derivada de lambda em relação a m, tá? Em relação derivada de lambda em relação a m, né? Bom, derivada de lambda em relação a m, de lambda não, perdão, do nosso lagrangiano, né? Não é lambda, a derivada do nosso lagrangiano em relação a m, né? A derivada dessa expressão aqui em relação a m, tá? E o m só aparece nessa expressão nesse ponto aqui, tá? Eu tenho menos m multiplicado por menos lambda, que é mais lambda vezes m. Quando eu derivo em relação a m, eu encontro simplesmente lambda, né? Então essa derivada parcial aqui é igual a lambda, né? E a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a cada um dos preços aqui, né? PJ, J variando de 1 até N, então, por exemplo, em relação a um preço PI, né? Então, a derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a um preço PI bom, vai ser a derivada dessa expressão aqui em relação a PI, né? Notem que o PI não aparece aqui na nossa função objetiva, ele vai aparecer só multiplicado aqui pelo lagrangiano, porque P escalar x é o somatório de PJ vezes J. Então, no único ponto em que J é igual a I, eu vou ter aqui somando um PI vezes XI. Quando eu derivo isso daqui em relação a XI, eu vou obter XI. XI multiplicado por menos lambda, então aqui vai ser menos lambda XI. Menos lambda XI. Então a gente pode usar esses resultados, né,
para aplicar o teorema do envelope, tá? Então, o primeiro resultado, né? O teorema do envelope diz que a derivada de V em relação a M é a derivada do nosso derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a M, tá? Ou seja, não vejo o efeito secundário, o efeito indireto da variação de M, porque quando eu vario M, eu afeto a escolha ótima de x, daqui eu ignoro, só vejo o efeito direto de M, né? Então, a derivada parcial do lagrangiano em relação a M calculado na nossa escolha ótima, tá? Mas essa derivada parcial do lagrangiano em relação a M, a gente viu que era igual a lambda, tá? Na escolha ótima, o valor de lambda é lambda estrela. Né? Que o lambda estrela é simplesmente a razão, né, entre os valores absolutos da nossa função do gradiente da nossa restrição, que no caso aqui vai ser o vetor P, e o gradiente da nossa função objetivo, o gradiente da nossa função de utilidade, tá? Mas enfim, vai ser uma constante, né? Ok? Então o significado de lambda, quando eu resolvo, né, o nosso problema de maximização, esse lambda aqui tem uma interpretação econômica que vocês já conheciam, que ele representa a utilidade marginal do consumidor, né? Uma vez que a derivada da minha função de utilidade indireta em relação a M, ela representa simplesmente o seguinte, né? A que taxa o nosso consumidor consegue aumentar o valor da utilidade dele, consegue fazer variar a utilidade máxima que ele consegue obter quando M varia, né? Isso aqui efetivamente é a definição da nossa utilidade marginal, tá? E se eu derivar então o V em relação a um PI qualquer, né? Isso daqui vai ser, diz o teorema da envelope. Se eu derivar então a derivada da minha função de utilidade indireta em relação a um preço PI qualquer, tá? Pelo teorema de envelope, é a derivada parcial do meu lagrangiano em relação a PI, que a gente já viu que é menos lambda xi, né? Calculada na nossa escolha ótima, né? Tá certo? Então, calculada quando eu escolhi o xi ótimo, né? Então, aqui eu devia ter colocado um xi asterisco, né? Só para destacar que esse xi aqui é ótimo, né? Então, na verdade, estou dizendo o seguinte, olha, a derivada de V em relação a PI é lambda vezes a função de demanda do bem I, tá? O que eu posso fazer? Eu posso usar esses dois resultados aqui, né, para eliminar esse lambda aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Bom, o lambda, diz a primeira equação aqui em cima, ela diz que lambda é igual a utilidade marginal, a derivada de V em relação a M. Eu substituo, né, a derivada de V em relação a M aqui, resolvo esse sistema para xi e vou chegar à seguinte função. A função de demanda, né, do bem I, tá, é simplesmente, tá, o negativo da relação entre a derivada parcial da minha função de utilidade indireta em relação a PI e a derivada parcial da minha função de utilidade indireta em relação a M, tá? Isso quer dizer o seguinte, se você me der a função de utilidade indireta de um consumidor, eu consigo calcular com uma relativa facilidade, tá, as funções de demanda dos bens, de cada um dos bens desse consumidor, simplesmente aplicando essa identidade, né? Esse resultado que a gente obteve aqui, tá? E esse resultado aqui é chamado identidade de Roy, né? Mais uma vez, tá? Eu vou preparar alguns exercícios, vou exemplificar alguns exercícios em um vídeo suplementar, onde a gente aplica essa identidade de Roy. Antes de prosseguir, eu só gostaria de mostrar mais um resultado, né, relativo ao teorema do envelope ainda, que é o seguinte: o teorema do envelope ele pode se aplicar também a problemas de otimização não condicionada, tá? Então imagine que só para mostrar isso, tá? Eu vou mostrar que eu tenho um teorema que a gente consegue mostrar trivialmente, né? Claro, não com todo rigor matemático, mas matematicamente, né? De uma forma que a gente fala, bom, isso aqui vale para n variáveis, né? Para o mundo, para um espaço n-dimensional. Então ele tem uma prova suficientemente convincente e elegante, né? Então imagine que eu tenho um problema de encontrar, tá, o valor x estrela, que vai ser o valor que maximiza uma função f, tá, que depende, tá, de um vetor de variáveis de escolha x, tá? Então x estrela vai substituir esse x aqui quando eu estiver maximizando essa função, né? E um vetor de parâmetros alfa, tá? Então eu tenho n variável de escolhas, né, e m parâmetros alfa aqui, tá? Vamos chamar de x estrela de alfa a função que resolve esse problema. Então aqui é a nossa função de escolha, né? Nossa escolha ótima, tá? Essa escolha não é mais condicionada, tá? Você me dá a função, me dá alfa e eu acho qual que é o x estrela que maximiza essa função dados os valores de alfa, tá?
Bom, a função que vai resolver esse problema vai ser a função de valor desse problema, né? E ela simplesmente vai ser o valor da função f calculada no nosso x estrela de alfa, né? E é claro, considerando os parâmetros alfas, tá? Então, se essa função aqui ela for diferenciável, tá? Em relação aos nossos parâmetros alfas, tá? Diz o teorema do envelope, versão para otimização não condicionada, que a derivada parcial da função v em relação a alfa, tá? A alfa i, né? Cada um dos parâmetros alfa, é igual à derivada parcial da função f em relação a alfa i, tá? Calculada no ponto da nossa escolha ótima, tá? Isso daqui ele está dizendo o seguinte, olha, a derivada parcial da função f em relação a alfa i, quando a gente vai calcular essa derivada, a gente vê o efeito de variar alfa i apenas, tá, onde alfa i aparece explicitamente como argumento da função f. Então, apenas nesse segundo argumento da função f, né? Nesse primeiro argumento aqui, né, em que alfa i está afetando, tá, a nossa função, a nossa variável de escolha, o alfa i ele afeta indiretamente a função f, tá? Na derivada parcial a gente não considera esses efeitos indiretos, né? Apenas o efeito direto. Então vamos provar que isso daqui é verdadeiro, tá? E para provar que isso daqui é verdadeiro, eu vou partir, né, da definição da função v. Então vamos partir desse resultado aqui, né? V é igual, tá, a f, né, de x estrela, vírgula alfa, vírgula alfa. Quando eu faço a derivada parcial de v em relação a alfa, eu teria que calcular a derivada total dessa função aqui, né? O que eu vou mostrar é que essa derivada total, no ponto de ótimo, tá? Ela vai se igualar à derivada parcial, né? Por isso vale o teorema do envelope. Então vamos lá, vamos calcular a derivada total dessa função. Talvez eu tenho lá no próximo slide, mas só para a gente não perder de vista, né, a definição da função que aparece aqui. Isso, vamos fazer isso, né? A derivada então parcial de v em relação a um alfa i qualquer, né? Vai ser igual ao que, né? Bem, eu vou ter aqui o meu f ele depende, né, de um vetor de quantidades demandadas, né? Esse xi estrela de alfa aqui, eu posso dizer que de fato é um x1 estrela de alfa, vírgula um x2 estrela de alfa, vírgula e assim por diante, né? Até um xn estrela de alfa, né? Então, aqui quando eu vou calcular a derivada de v em relação a alfa i, tá? Eu sei que eu tenho que ver que o x1 estrela vai ser afetado por alfa i, o x2 estrela por alfa i e assim por diante, né? Porque eu vou calcular, quando eu faço a derivada parcial da função alfa, eu vou usar a definição da função alfa, tá? Então eu vou derivar essa função aqui integralmente em relação a alfa, que vai ser a derivada, né, d aqui não sinal de derivada parcial, d em relação a alfa i, tá? De f, né, de x estrela de alfa, vírgula alfa. Então, para calcular essa derivada aqui, eu preciso ver que f de x estrela de alfa, né, o x estrela de alfa aqui como eu estava falando para vocês, né, esse x1 estrela de alfa, vírgula x2 estrela de alfa e assim por diante. Então, quando eu derivo integralmente isso daqui em relação a alfa, eu tenho que calcular, agora sim considerar o efeito direto de alfa, que está aqui
sobre o nosso vetor alfa, mas também o efeito indireto, que ele está afetando esse vetor de demandas aqui, ele está afetando x1 estrela, x2 estrela e assim por diante. Para considerar esse efeito indireto, eu uso a regra da cadeia, né? Então, usando a regra da cadeia, eu vou chegar ao quê? Eu pego a derivada parcial de f em relação a x1 estrela, multiplico pela derivada parcial de x1 estrela em relação a alφ, né? Eu vou pegar a derivada parcial de f em relação a x2 estrela multiplicar pela derivada parcial de x2 estrela em relação a alφ e assim por diante, né? Até chegar a derivada parcial de f em relação a xn, né? Aqui não precisa da estrela. Vezes a derivada parcial de xn estrela em relação a alφ, tá? Mas eu tenho o último termo aqui, que é agora o efeito direto, né? A derivada parcial de f em relação a alφ. Tá? Essa é a minha derivada total da função v. Tá? Ela aparece mais bonitinha aqui no próximo slide, tá aqui, né? Tá ok? E essa derivada total, né? Aqui eu coloquei só como uma somatória, mas é exatamente isso, né? Derivada de f em relação a x1 vezes a derivada de x1 estrela em relação a alφ, a derivada de f em relação a x2 vezes a derivada de x2 estrela em relação a alφ e assim por diante, né? Até a derivada parcial de f, tá? Em relação a alφ, né? Aqui eu já estou calculando na minha escolha ótima porque eu estou aplicando o teorema do envelope, né? Então a derivada de v em relação ao alφ é igual a essa expressão aqui. Bom, mas o que acontece, né? Eu estou calculando no ponto ótimo, tá? No ponto ótimo a minha função f é máxima, né? Se a minha função f atinge valor máximo no ponto ótimo, ela tem que atender a nossa condição de primeira ordem, né? A nossa condição de primeira ordem requer que as derivadas parciais de f em relação a cada uma das variáveis de controle, né, x1, x2, x3 e assim por diante, seja sempre igual a zero, né? Isso quer dizer que nesse somatório aqui, esse termo sempre que aparece, tá? Como ele está sendo calculado na minha escolha ótima, aqui ele é igual a zero, né? E portanto, esses termos que estão dentro da somatória vão ser o produto de zero vezes alguma coisa, que sempre é igual a zero, e portanto essa somatória toda é igual a zero, e portanto esse termo aqui, né, que está à direita aqui da nossa aplicação do teorema do envelope, tá? O que sobrevive apenas é essa parte aqui, né? Então significa que a derivada parcial da minha função valor em relação ao parâmetro alφ é igual à derivada parcial da minha função objetiva em relação ao alφ calculada no ponto ótimo, tá? Então isso daqui é a versão de otimização não condicionada, né, para o teorema do envelope. Eu vou dar um exemplo também, né, de aplicação dessa versão que talvez ajude a interpretar o que significa esse teorema aqui, tá? Então imagine que eu tenho aqui esse daqui é o caso agora, o caso de maximização de lucro, tá? Então uma empresa tem uma função de produção f de x, tá? Em que x é o vetor, né, das quantidades empregadas dos insumos por essa empresa, tá? Vamos supor que o preço do produto que essa empresa produz seja dado para ela é tomadora de preços, igual a P, e os preços dos insumos também sejam dados para ela e eles sejam representados por um vetor W, né? Então, o lucro dessa empresa, né, dependendo do x que ela vai escolher, tá? Ela só afeta o lucro dela escolhendo o vetor x, né? E o lucro vai ser igual ao quê? O preço vezes a quantidade que ela vai obter de produto, que é dado pela função de produção. Então, isso aqui é o valor da produção dela. Estou assumindo que ela consegue vender toda a produção, né? Menos, tá, o custo de aquisição dos insumos, né? Que é a somatória WI vezes XI, ou seja, o produto escalar, né, entre o vetor de preço dos insumos W e o produto de demanda de contratação dos insumos X, tá? Então, a variável de controle dessa empresa aqui é X, né? E ela vai querer escolher X para maximizar essa função aqui, tá? A escolha dela vai depender dos preços P e W, que a gente pode dizer que são parâmetros desse problema aqui, né?
Então, a função de escolha desse problema é a função que retorna qual que é o valor ótimo de x dados em função de P e de W, tá? Então a gente chama essa função, né? A gente vai chamar aqui de x estrela também, tá? E nesse contexto de maximização de lucro, a gente diz que essa função aqui é a função de demanda dos fatores de produção dessa empresa, tá? Quando eu aplico, tá, esse vetor ótimo de insumo, né, na minha função de produção, tá, eu obtenho, tá, uma função que a gente chama de função de oferta, que é simplesmente, né, quanto a empresa vai produzir a contratar essa quantidade ótima de insumos, né, a escolher essa quantidade ótima de insumos, tá? E quando eu substituo, né, esse nível de produção ótimo, tá, e essa quantidade de produção ótima de volta na minha função objetivo, tá, e eu obtenho aquilo que a gente chama de função de lucro, né, que é a função valor do nosso problema, que, né, é o lucro máximo que a empresa pode obter, tá? E a função de lucro é simplesmente o preço vezes a quantidade ótima a ser produzida, menos o produto escalar entre o vetor de preço dos insumos, né, e o vetor de quantidades ótimas de contratação de insumo, tá? Então, esse aqui é o nossa função objetivo, tá? Então, essa função aqui em cima, né, infelizmente a gente já usou o termo f para a nossa função de produção, tá? Então eu vou colocar essa função aqui, né, que a gente destacou, perdão, pulei um slide, essa função aqui, né, que eu estou grifando aqui, tá? Essa aqui é a função objetivo, né? Já que eu usei f para a função de produção, tá? Vamos chamar aqui de f maiúsculo, tá? A nossa função objetivo. E o que o teorema do envelope, né, ele vai usar as derivadas de f maiúsculo em relação, né, aos parâmetros desse problema, tá? Então, se eu derivar f maiúsculo, derivada parcial de f maiúsculo em relação a p, o p é um dos parâmetros, né, o preço do produto da empresa, o que eu vou ter? Bom, o p aparece aqui simplesmente multiplicando f de x, né? Isso aqui é igual a f de x, portanto. E se eu derivar, né, a nossa função objetivo em relação a um preço WI qualquer, né, de um dos insumos dessa empresa, tá? Então lembrando que WI escalar x, W escalar x é na verdade somatório de WI vezes XI, né? Então essa derivada aqui vai ser simplesmente igual a menos XI, tá? Então eu vou usar esse teorema, esses resultados, né, para aplicar no teorema do envelope, né? O que o teorema do envelope diz, né? Bom, ele diz, tá? Eu acho que aqui até esse slide está detalhado bastante. Ele diz que a derivada da nossa função valor, que no caso é a nossa função de lucro, eu estou notando com a letra π, né? A derivada da função valor em relação a qualquer um dos parâmetros, né, entre eles, por exemplo, o preço do produto da empresa, tá, é igual à derivada da nossa parcial da nossa função objetivo, tá. Aqui tem um igual a y, tá, eu descobri que tem um erro tipográfico aqui, né, é igual à derivada parcial, vou apagar aqui, né, é igual à derivada parcial da nossa função objetivo, que é P vezes Y menos W escalar X, tá certo? Em relação a P. E essa derivada parcial, bom, a gente já viu, mas também está mostrado aqui, é igual a Y, né? Só que esse valor aqui tem que ser calculado na solução ótima, né? Ou seja, na solução ideal, que é Y de P, W, que é a nossa função de oferta, né? Bom, Y de P, W, que é definido, se vocês quiserem ser mais matemáticos e menos economistas, né? Y de P, W seria o nosso X estrela, né? De P, W. Seria o f de x estrela de P, W, né? Perdão, tá? Seria o valor da função de produção quando eu já escolhi a quantidade ótima dos insumos, né? Mas de qualquer maneira, né? Essa daqui a gente já está chamando isso aqui de função de oferta, notando dessa maneira.
Isso quer dizer o seguinte: se você me der a função de lucro de uma empresa, tá, eu consigo achar a função de oferta dessa empresa simplesmente fazendo a derivada parcial da função de lucro em relação ao preço do produto dessa empresa. Tá? Eu tenho um método direto de fazer isso. Tá? E o outro resultado, né, que a gente viu, a derivada parcial da nossa função valor, né, em relação a qualquer parâmetro, agora em relação ao preço de um dos insumos, por exemplo, WI, é a derivada parcial da nossa função objetivo em relação a esse parâmetro, calculada na nossa escolha ótima. Né? Então é a derivada parcial de P vezes Y menos W vezes Y, tá? Onde aparece o WI aqui, então lembrem-se que esse W vezes Y aqui, W escalar Y aqui, né, de fato, é o somatório de WJXJ. Tá? Então o WI aparece aqui simplesmente quando no ponto desse somatório em que o J é igual a I, tá? Então eu vou ter nesse tema aqui, tá? WI vezes X somando uma vez, né? Multiplicado aqui por menos 1, quando eu derivo eu fico com menos XI, né? Novamente, né? Esse menos XI aqui, ele deve ser calculado, né, no ponto de escolha ótima, tá? E no ponto de escolha ótima, né, o nosso xi é igual, né, à demanda a função de demanda do fator i, tá? Isso, então, a aplicação do teorema do envelope, tá? Ela vai dizer que a derivada da função de lucro em relação a wi, tá, é igual a menos a função de demanda do fator i, tá? Então, se você me der a função de lucro, eu consigo com apenas duas derivadas encontrar, né, a função de oferta dessa empresa e a função de demanda de qualquer fator de produção. Né? Esses resultados, né, tá, esses resultados econômicos, que de fato são resultados que derivam diretamente do teorema do envelope, tá? Então esses resultados, que a derivada da função de lucro em relação a P é igual à função de oferta e a derivada da função de lucro em relação ao preço de um insumo é igual ao negativo da demanda desse insumo, esses resultados são conhecidos, né, como lema de Hotelling, tá? Por isso que eu coloquei aqui lema de Hotelling, tá? E o lema de Hotelling, né, de fato, é uma aplicação direta do teorema do envelope.